Começando mais um episódio do Vai de Boa Podcast, Marcel de Paula e meu amigo Renato Clay. Fala, Renato, beleza? Tranquilo, né, Marcel? Beleza. Bora pra mais um, como sempre, né? Como sempre, Toda né? Quinta-feira estamos aqui. Toda quinta nós estamos aqui, sempre com um papo bem agradável, né? Hoje vai ser bem diferente, né, cara? Hoje Hoje é diferente mesmo, né? Eu acho que vai ser uma história, vai ser legal, né, a gente conhecer sobre o assunto, mas também vai ser um pouco pesado, porque tem uns dados, umas informações aí, né? Bom, mas antes de a gente começar no bate-papo, né, vamos chamar a galera pra... Vamos lá. Você que tá assistindo aí no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber os cortes. A gente também tá no Kawaii, TikTok, Spotify, Instagram e também no Facebook. Então, se inscreve aí e dá uma força pra gente. É isso aí, dá uma moral que queremos crescer. Com certeza. Vamos lá. Então, hoje a gente tá aqui com o Tenente Coronel Rafael Barreto Menezes. Seja bem-vindo aqui ao Vai de Boa Podcast. Bombeiro. E também mergulhador, né? E mergulhador. Sim, isso aí. Que é o assunto, né? Que é o tema de hoje. É o tema mergulho. de hoje. A gente vai falar de mergulho. Vamos falar também, né, do estreito, né? Da queda da ponte lá, né? Estreito e Aganópolis, né? Divisa com o Maranhão. Isso. Ali. E também do Rio Grande do Sul, né? Que o Isso Coronel mesmo. participou lá dos resgates, né? Tivemos lá também. Beleza. Então seja bem-vindo aqui, Vai de Boa Podcast. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. É isso, porque quando fala em mergulho, muitas vezes pensa que joga no lazer, né, Coronel? Sim. E é muito mais amplo, né? Sim, o mergulho hoje ele tem várias vertentes, né? Ele tem a vertente de segurança pública, que é no caso do Corpo de Bombeiros. Ele tem a vertente recreativa, que é a maior delas, né? Que é que o pessoal mais tem prazer, né, em fazer. Tem a vertente do mergulho técnico, que já é um mergulho mais elaborado, um mergulho mais profundo. Então, um mergulho mais seleto ali, são poucos mergulhadores que encaram essa parte do mergulho técnico. Enfim, então o mergulho tem todas essas vertentes aí. Essa prática do mergulho, você já atua como mergulhador há muito tempo? Conta um pouco assim, da sua experiência, né? Como começou? Sim, eu comecei a mergulhar em 2011. Né? Em 2011 eu fiz o curso de mergulho pelo Corpo de Bombeiros. E de lá eu não parei mais, né? Além do curso de Corpo de Bombeiros, me especializei fora, fiz o curso de mergulho tech, fiz o curso de instrutor de mergulho. Então eu não parei ali somente no curso do bombeiro, né? Então procurei sempre evoluir e sempre ali tô evoluindo, ainda tô engatinhando no mergulho, ainda tem muita coisa para aprender ainda. Isso, legal. Quem está acompanhando a gente, né, Renato? Só para a gente Situalizar. Situar, na verdade. Situar, né? Exatamente. Aqui, nós estamos, porque o podcast ele é visto, né, no Brasil e no mundo, né? Nós estamos falando do Tocantins e o Coronel é do Bombeiro do Tocantins. Isso, eu faço parte da corporação, né, do Tocantins desde 2008, né? Então entrei na corporação em 2008 e assim que formei, né, terminei o curso de formação, já entrei para essa área de mergulho. Legal. E você é da onde? Eu sou natural de Goiás, na Anápolis, né? Nasci em Anápolis. Tive a felicidade de fazer o meu curso de formação também em Goiás e depois vim para cá, mas já sou tocantinense de coração. Todo mundo, né? Todo mundo. Agora, o que te levou a ser mergulhador? O que te interessou, chamou a atenção? Eu sempre, desde pequeno, desde moleque, eu sempre gostei muito de adrenalina, né? Sempre gostei muito de conhecer os meus limites. E o mergulho é a atividade assim perfeita. Hoje, para você ter uma ideia, o mergulho é muito indicado para quem tem ansiedade, né, TDAH. Então, essas doenças psicossomáticas, o mergulho é uma atividade que, nossa, ela traz muita benfeitoria para esse tipo de coisa, né? Então, o mergulho é muito recomendado, tanto para crianças, né? A partir de 10 anos já pode fazer o mergulho, né? Então, tem sido até uma válvula de escape, né, para esse tipo de tratamento. Você fala porque lá embaixo é tão tranquilo assim? Lá embaixo... Eu tive experiência de mergulhar uma vez, né? Então eu tenho um pouco de experiência. Lá embaixo, além da tranquilidade, né, você tá ali sempre... o próprio nome já diz, né, mergulho autônomo. Então, tudo que você faz depende de você, né? Então, o seu autocontrole é fundamental, né? A sua calma, a sua atitude ali embaixo, então ela vai ser fundamental para qualquer coisa que você for fazer lá embaixo, né? E ali, você tá ali num ambiente totalmente novo, né? Que é um ambiente totalmente novo, vendo coisas que ninguém mais vê, tendo experiências que ninguém mais tem e tendo só o barulho da sua respiração ali, é muito relaxante, é muito gratificante. Mas você falou dos alguns benefícios, né? Algumas pessoas que são o mergulho é indicado, né? Para superar algumas deficiências ou dificuldades na vida.
Mas tem algumas doenças que não é aconselhado fazer mergulho. Sim, com certeza. Não tem? Tem sim. Todo mergulho, toda pessoa que vai mergulhar, primeiro ela tem que ter uma liberação médica, né, para mergulhar. Só que assim, a restrição, ela parte de doenças muito graves. Então, uma doença respiratória muito grave, às vezes uma doença do coração muito grave também, né, uma doença cardiológica muito grave, vão impedir o mergulho. Mas isso é muito raro. Eu tenho alunos de 66 anos e de 10, né, para você ter uma ideia. Então, o mergulho é uma atividade para todos, né? O mergulho é uma atividade que qualquer pessoa pode praticar. Ela independe de força física. É lógico que você tem que estar com uma aptidão física ali legal, né? Mas ela não é aquele esporte de impacto, né? Não é aquele esporte que você vai ter que, como é que se diz? Ter um corpo de atleta. Então, o mergulho proporciona isso, né? O mergulho não é uma competição, né? Então, a galera que se reúne para mergulhar ali é muito prazeroso, porque o pessoal ali reúne para ter uma aventura, né? Para descobrir as coisas ali. E cada mergulho é diferente do outro. Mesmo que seja no mesmo lugar, cada mergulho vai ter uma novidade. Então, a galera se reúne ali, vai mergulhar, depois vai comentar sobre o mergulho. Então, é muito prazeroso. Agora, Coronel, é engraçado que assim, todo mundo que faz mergulho geralmente quer mergulhar no mar, né? E você é do estado de Goiás, né? Então, porque a diferença de mergulhar no mar e mergulhar no rio é extremamente diferente, né? Sim, não, é completamente diferente, né? Nós aqui no Tocantins, nós somos agraciados que a gente tem um ponto muito bom de mergulho, ali entre a Praia do Funil e a Praia do Paredão, né? A gente mergulha naquele local, a visibilidade é muito boa, tá? E a principal diferença que a gente vai ter do mar para o rio vai ser a questão da própria densidade da água, né? Enquanto no mar você vai precisar de mais peso e tudo para poder se afundar e se locomover, no rio você quase não precisa de peso, né? Então, acaba que, teoricamente, né, vamos dizer assim, no rio acaba sendo mais fácil o mergulho, né? E tão prazeroso quanto no mar, né? Logicamente que tem locais de mar aí que a gente vai ter uma água cristalina, 30 metros de visibilidade, mas tem muitos locais aí que a gente mergulha que o nosso local aqui é melhor de mergulhar do que eles. Por exemplo, tem épocas do ano, né, lógico, né, que Angra dos Reis, Ilhabela, que a nossa água fica bem melhor do que lá, né? E são pontos recomendadíssimos de mergulho no Brasil inteiro. Então, eu acredito, né, que ainda não descobriram tanto o nosso ponto de mergulho, mas a gente está aí para divulgar, né, para juntar mais pessoas, né, criar essa comunidade de mergulho aqui no Tocantins e logo esse ponto vai virar um pico de mergulho reconhecido nacionalmente. A gente tem até imagem, né, Marcelo? Aqui tem imagem, o pediu o Vitor para colocar. E qual tem um equipamento básico para se praticar o mergulho? Ou são... aí tá mostrando a imagem. Isso. Então aí já tá mostrando olha lá o peixinho lá. Aí já está mostrando o próprio equipamento básico, né? Então, vai ser composto do quê? De um cilindro de ar comprimido, né? Geralmente as pessoas falam, o cilindro de oxigênio. Não é um cilindro de oxigênio. Não é oxigênio. É o mesmo ar que a gente está respirando aqui. Então, é ar comprimido. 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio, tá? Então, é o mesmo ar que a gente respira aqui. Então, ó lá, é composto do cilindro, um colete, né? Para fixar esse cilindro, e o regulador. O regulador que é esse conjunto de mangueiras, né? Que está ligado ao cilindro e que vai levar o ar para o mergulhador, né? Então, dessa forma, ele vai poder respirar debaixo d'água e vai poder aproveitar ali 30, 40, 50 minutos de mergulho. Eu ia perguntar exatamente sobre a autonomia. Sim. Varia nesse tempo aí. Lá onde a gente mergulha, né, nesse local aí... Isso é no Rio Tocantins, né? Isso é no Rio Tocantins. Então, a autonomia vai ficar mais ou menos nessa faixa aí. Só, logicamente, né, a autonomia ela depende de vários fatores. O principal deles é a profundidade. Quanto mais fundo, maior o consumo, né? Porque você respira mais, né? Isso. Então, quanto mais fundo, maior o consumo, porque você tem que manter o seu pulmão sempre ali com a litragem ideal, né? Então, o seu consumo acaba sendo maior. E como é que sabe quando entrou na reserva? Então... Diferente do carro, tem um ponteirinho. Além dos respiradores, né? A gente tem um aparelho que chama manômetro, né? Ele mede a pressão que está no cilindro. Então, o mergulhador vai olhar ali
e ele marca exatamente quando chega na reserva. Né? A reserva, a gente são 50 bar. Né? 50 bar ainda tem bastante ar, mas já é reserva. Então o mergulhador já tem que avisar para o outro mergulhador ou para o guia de mergulho dele que ele está na reserva, fazendo o sinal de bater no peito. Então se ele virou pro dupla dele ou pro guia de mergulho e bateu no peito, é sinal que ele está na reserva. Se o planejamento de mergulho for que entrou na reserva, vamos voltar e vamos subir, então todo mundo volta, mesmo que você não tenha entrado na reserva. Mas se eu entrei, você tem que voltar comigo. Né? Então todo mundo tem que seguir essa regra. Pois é, e dá diferença de um para o outro com a mesma quantidade? Com certeza. O que dita o consumo? A forma de respirar? A forma de respirar, o tamanho da pessoa, né? Várias individualidades biológicas. Às vezes você está num dia que você não está muito legal, né? Às vezes a galera toma uma antes do mergulho, antes que eu tô falando assim, no dia anterior, né? Então, isso atrapalha também, né? Vai depender do esforço que você faz também. Às vezes você fez mais esforço que o seu dupla, né? Então, tudo isso vai diferenciar ali no consumo. E o mergulho sempre é em dupla, Coronel? Sempre em duplas. Sempre em duplas. E com um guia de mergulho, né? Então, mesmo que você seja um mergulhador, se você tem o seu dupla, no caso a sua esposa ou um amigo, mas você tem que ter um guia de mergulho já no nível profissional para ele poder te guiar. Por que você resolveu fazer essa questão de mergulho de turismo aqui no estado? Primeiramente... Porque não tinha, né? Sim, não tinha. Não tínhamos essa vertente, né, do turismo aqui no Tocantins. Primeiro, a paixão. Né? A paixão pelo mergulho. Eu sou completamente apaixonado pelo mergulho. Se deixar o mergulho todo dia. Né? Eu tenho um computador de mergulho, né? E ele fala ali quanto tempo você já está fora d'água. Eu olho assim para ele, me mostra assim, você já está há 40 horas fora d'água. Já começa a dar umas tremedeiras, né? Não, brincadeira. Mas, assim, o primeiro foi a paixão, né? E segundo, principalmente, assim, proporcionar mesmo para a população, né? Uma atividade que, cara, é uma atividade sem, assim... Eu sou suspeito para falar, né? Mas é uma atividade totalmente diferente do que a gente vê, né? Não é igual o ciclismo ou a corrida. Então, o mergulho ele é totalmente diferente. Igual eu falei, eu pego alunos de 60, 70 anos e de 10, né? Então, é para todo mundo. Não é uma competição, é um negócio muito prazeroso. E a principal intenção disso é formar justamente essa comunidade. Agora, antes de você ir para o Rio, você faz um treinamento, precisa passar por um treinamento? Como é que funciona? Sim, então, a gente faz de duas formas, tá? A gente tem o nosso mergulho de batismo, né? Que você pega aquela pessoa sem experiência nenhuma com mergulho, você passa uma aula para ele ali, né? Lá em loco mesmo, você faz a ambientação dele em loco, tá? Ele foi lá, tá, respirou, tá tranquilo, você vai fazer um passeio com ele, sempre supervisionado, tá? Esse passeio do batismo, ele já é mais raso, é um mergulho mais tranquilo, tá? E nós temos também a opção do curso, né, com certificação internacional, né? Então a pessoa vai poder mergulhar em qualquer lugar do mundo. Esse curso ele já tem duração de 3 dias, tá? Ele tem um dia só de aula teórica para você justamente entender física, fisiologia do mergulho, entender o que acontece com o seu corpo quando você está mergulhando, né? O que você pode e o que você não pode fazer. Tem um dia só de piscina, né? A gente vai para a piscina e a gente fica treinando só na piscina, que é um ambiente controlado, né? O mergulhador tá ok na piscina, se ele precisar de um dia a mais, a gente faz um dia a mais. Mas se ele tá ok na piscina ali, pegou todos os exercícios, aí a gente vai para as águas abertas, né? Que a gente vai lá pro funil. Então ali a gente faz o check dele e lá ele vai receber a carteirinha dele se ele conseguir executar todos os parâmetros que a nossa certificadora exige. Agora, quem tem a carteirinha, pode voltar a mergulhar a qualquer momento ou precisa passar por uma reciclagem? Não. A carteirinha ele pode mergulhar a qualquer momento, né? Então, inclusive, os nossos alunos, assim que formam, assim que terminam o curso, já marcam o próximo final de semana para mergulhar, já querem fazer o avançado. Se a pessoa ficar, por exemplo, anos sem mergulhar? Não. A carteirinha é vitalícia. Tá? Só as categorias profissionais que elas têm anuidade. Sim. Então,
A carteirinha ela é vitalícia. Tá é lógico. Tá valendo ainda, então. É lógico, né? O mergulhador, a gente sempre fala, vamos dizer assim, a principal do mergulho, assim, é a atitude do mergulhador, né? Então, se ele mergulhou, e ficou 10 anos sem mergulhar, então ele sabe que ele tem que fazer ali uma reciclagem e tal, pegar tudo de novo ali, mas ele já é certificado, então vai ser uma coisa mais rápida e bem mais prática, né? Então, mas assim, tudo no mergulho é a atitude do mergulhador. Tanto que todos os mergulhadores, antes de mergulhar, eles assinam um termo de responsabilidade, né? Ou seja, tudo que eu faço lá embaixo, como eu disse, né, o mergulho é autônomo. Tudo que eu faço lá embaixo, a responsabilidade é minha, né? Se eu estou habilitado para ir a 18 metros e eu mergulhei 19, eu estou errado? Então a gente parte desse princípio. Então você é habilitado, na habilitação vai dizer qual a profundidade que você pode mergulhar? Sim. O curso básico de mergulho, né, o Open Water, que a gente chama, ele te habilita a mergulhar até 18 metros. Certo. Terminou o curso básico, você não pode já fazer o avançado. Então, tem uma regra a seguir. Quando você termina o básico, você tem que fazer 25 mergulhos para você poder fazer o avançado. O avançado, você vai poder mergulhar até 40 metros, né, que é o limite do recreativo. Então, no mergulho recreativo, você faz primeiro o Open Water até 18 e depois você faz o avançado até 40. Depois disso, tem as especialidades, que aí vem o nitrox, vem naufrágio. O nitrox, ele é quando a gente coloca um pouco mais de oxigênio no cilindro, né? A gente altera a mistura ali de gases para que a pessoa tenha um pouco mais de tempo de fundo, né? Então, por exemplo, você vai mergulhar 30 metros. Com ar normal, você vai ter 20 minutos de fundo. Com o nitrox, você vai ter 25. Né? E 5 minutos ali embaixo é eternidade. É uma eternidade. Então, é o tempo de você ver uma coisa que a outra pessoa não viu, né? Então, faz essa diferença. Agora, na medida que vai mudando a profundidade, aumenta a pressão, muda a pressão da água? Cria mais dificuldades? Sim. A cada 10 metros, né, aumenta 1 atm, né? Diferente no ar, né? Então, o ar é bem mais suave, essa mudança, né? Só que para o nosso corpo, a principal dificuldade é do 0 aos 10. Por quê? Porque ela dobra, ela sai de 1 para 2. Né? Dos 10 para os 20, ela sai de 2 para 3 e não de 2 para 4. Então ela não dobra. Certo. Então ela acaba ficando mais leve, vamos dizer assim, mais fácil. Né? Dos 20 metros para frente ali, você quase não sente pressão. Né? Porque a variação de pressão é muito pequena. Agora, do 0 aos 10, ela dobra. Então, ela é muito grande. O que a pressão provoca no corpo? Assim, Principalmente, o incômodo que o mergulhador vai ter são nos espaços aéreos. Né? Ouvido, seios da face, né? São os principais. Então, se a pessoa ali está constipada, está com sinusite, está com a sinusite atacada, então ela vai ter um pouco de dificuldade ou às vezes nem vai conseguir mergulhar. Tá? No caso do ouvido, que é o que mais o pessoal tem dificuldade, basta fazer aquela manobrazinha que a gente chama a manobra de valsalva, que é pinçar os nariz e soprar para dar aquele estralinho no ouvido. A mesma coisa que a gente faz no avião. Quando o avião está descendo, dá aquela pressãozinha no ouvido, a gente faz ali e na hora melhora. Né? O que acontece? O mergulhador ele não pode esperar o ouvido doer. Né? Tem muita gente que faz isso. Na hora que vê, meu ouvido está doendo. Aí já chama e faz assim, o ouvido não tá legal. Aí que a gente vai, vamos subir um pouquinho, não precisa abortar o mergulho, vamos subir um pouquinho, você faz a manobra, que a pressão vai aliviar, e a gente continua o mergulho. Né? Então, geralmente, isso acontece. Mas, assim, o mergulho em si não é para ninguém sentir nenhum incômodo. Né? Então, às vezes, a pessoa faz alguma coisa errada ali, no caso dessa pressão, e sente o incômodo, e aí fica... como a gente diz, fica paurado, né? Fica com aquele medo ali, mas não tem segredo nenhum. Agora... E na hora de subir, desculpa, Renato, na hora de você voltar, tem alguma regra para isso? Eu ia perguntar, qual a profundidade você tem que voltar, começar a fazer aquele tempo de descompressão? Porque você tem, às vezes, dependendo, você tem que fazer umas paradas, né? Sim. Via de regra, né? Todo mergulho você tem que subir lentamente, né? Isso é a regra básica do mergulho. Você sobe na velocidade de 9 metros por minuto. Tá? Essa é a velocidade recomendada. Até 30 metros, a gente recomenda fazer uma parada de segurança. Tá? Você não entrando no limite
descompressivo, né? Que é no caso do mergulho recreativo que a gente está falando, a gente recomenda fazer uma parada entre 6 e 3 metros de 3 minutos. Né? Essa parada você pode ficar nadando ali, então você pode ficar de boa. Né? Abaixo dos 30 metros, essa parada é obrigatória, mesmo que você não tenha entrado em descompressão. Né? Agora, se você entrou em descompressão, né, você tem que fazer a parada descompressiva, aí você tem que respeitar tudo que o seu computador pedir. Né? Por exemplo, eu mergulhei 45 metros e fiquei lá 30 minutos. O meu computador ele vai pedir uma parada a 21 metros de 1 minuto, uma parada a 18 metros de 3 minutos, uma parada a 15 metros, uma parada a 12, uma parada a 6 e assim por diante. Então, o computador ele vai me falar quantas paradas eu tenho que fazer, né, e quanto tempo eu tenho que ficar a cada metragem. Mas isso aí, né, nesse caso da DECO, né, da descompressão, já é um mergulho técnico. Né, não entra no mergulho recreativo. O mergulho recreativo ele respeita os limites não descompressivos de mergulho. Agora, você já deve ter na cabeça mais ou menos o tempo que você precisa de ar para isso, né? Porque você não pode ficar... que nem o Marcelo falou, entrou na reserva, não, vou voltar. Se você não tiver tempo, você morre. Sim. É justamente o planejamento que a gente faz, né? Então, a gente sempre, sabendo a profundidade, né? Como igual lá onde a gente mergulha lá no funil. Eu conheço lá, já mergulho lá de olho fechado, né? Então, eu conheço a profundidade, conheço até onde cada um vai. Então, a gente estabelece um planejamento e eu viro pro meu aluno e falo assim, ó, você pode seguir o cabo guiado, não saia do cabo, né? Porque lá eu tenho a guia, né? Quando der 70 bar, você volta e retorna até a margem, ok? Ok. Então, eles fazem isso tranquilo, não entram em descompressão, voltam tranquilos. Às vezes voltam até com mais ar do que foram, mas respeitam o planejamento. Então, o planejamento de mergulho é a principal coisa ali antes do mergulho que a gente faz, é o planejamento. Então, a gente brifa com todo mundo ali, junta todo mundo, ó, senhores, o mergulho vai ser assim, assim, assado, e aquilo que eu falei, atitude, né? Ninguém desrespeita aquilo, porque... Querendo ou não, o mergulho é uma atividade perigosa, né? Uma atividade aí que a gente não pode errar. Então, a gente sempre respeita esse planejamento e o pessoal mergulha tranquilo. O Renato perguntou ainda há pouco a diferença de mergulhar no mar e água doce. Uhum. E na altitude, muda? Muda também. Então, se a gente for mergulhar em locais muito altos, a gente tem que fazer essa compensação da pressão do local alto. Né? Por exemplo, o Equador tem lugar lá que é 3.000 metros acima do nível do mar. Uhum. O computador de mergulho ele já faz esse cálculo automático, né? Mas assim, se for usar tabelas, então a gente tem que fazer todo um cálculo para compensar essa altitude. Mas a altitude ela vai levar em consideração, sim. Agora, esse computador que você fala não é aquele medidorzinho que você vê, não, né? Não. Tem uma imagem, depois a gente vai mostrar mais pra frente, que tem aquele computadorzinho. Isso, né? isso. Não, depois mais pra frente vai mostrar, a gente pode... Ele é uma espécie de relógio, né? O meu é em forma de quadrado, então ele vai te mostrar ali todas as informações que você precisa do mergulho. Por exemplo, ele vai te falar quanto tempo você pode ficar no fundo, né? Sem entrar em DECO, né? No caso, igual eu falei do recreativo. Se você entrar em DECO, ele te mostra as paradas e quanto tempo você tem que ficar. Ele te fala, por exemplo, ele te fala assim, ó, se você ficar mais 5 minutos aqui, nessa profundidade, você vai aumentar a sua DECO em 20 minutos. Compensa? Seu ar vai dar para fazer isso? Então, ele te dá todas as informações. Ele joga até o futuro, né? Então, o computador hoje é uma ferramenta essencial, né? As certificadoras, igual a Scuba Dive International, que a gente representa, ela detém o computador desde o nível básico de mergulho. Então, o cara vai fazer o Open Water, ele já tem que ter o mergulhador dele, o computador dele. Né? Então, é vamos dizer assim, é um equipamento que traz uma segurança extrema para o mergulho. Agora, a corrente, ela interfere também? Eu digo porque você mergulhar no lago, a água está parada. Você falando do mergulho no funil, a correnteza é fortíssima lá, né? Então, lá onde a gente mergulha, a gente tem uma janela de não correnteza ali, porque as comportas da usina fecham, né? Uhum. Então, a água fica parada, né?
Então a gente tem ali uma janela até as 4 horas da tarde ali para mergulhar tranquilo. Mas assim, a correnteza, ela vai influenciar sim, principalmente no consumo. Por exemplo, o Araguaia não tem hidrelétrica. Então, não. Lá é corrente. Lá é corrente e assim, o Araguaia em si, ele não é um local muito bom para mergulhar, porque a água tem muito sedimento, né? Então, tem muita lama no fundo. Então, o Araguaia a gente mergulha mais quando tem missão, quando tem ocorrência, alguma coisa. Mas, assim, recreativo, não dá. O Araguaia não dá. Agora, Coronel, como é que você descobriu ali o funil? Porque você tá toda hora falando funil, recreativo, funil. E, cara, de onde você tirou? Então, vou mergulhar no funil. Então, no curso de mergulho, né, pelo bombeiro, a gente mergulhou lá, mas não no local onde eu mergulho hoje. A gente mergulhou um pouco acima, né, ali perto da hidrelétrica, e eu fiquei encantado com a água, né? Pra gente que mergulha em água turva, mergulhar num lugar daquele parecia o Caribe, né? E aí eu comecei a literalmente explorar, né? E achei esse ponto, que é fenomenal. Então, tanto de vida, como de relevo, de formação rochosa. A gente tem ali cavernas pequenininhas, então dá para você entrar e sair, dá para você brincar ali. Então é muito, muito legal o local. Eu sou apaixonado pelo aquele local. Agora, você está falando, a gente falando muito no funil como referência, mas o funil mesmo, onde isso para quem não sabe, né, o funil, falar do funil no Rio Tocantins, próximo da cidade de Lajeado, é um local que tem redemoinho, não sei se está correto falar isso, e onde já ocorreu vários acidentes, inclusive com vítima. Sim. É possível mergulhar naquela região ali do funil mesmo, vamos dizer, no funil especificamente? Isso, vamos esclarecer então, né? Quando eu falo do funil, eu estou me referindo à praia do funil, né? Que ela fica bem abaixo do funil mesmo, né? Então, onde a gente mergulha ali é entre a praia do funil e a praia do Paredão, tá? E fica um pouco distante do funil. E lá na região do funil mesmo, onde é chamado funil, ali formam redemoinhos, formam correntes ali que realmente elas afundam barcos ali com muita facilidade, né? Então, por quê? A corrente ela vem e ela faz uma volta. Nessa volta ela continua voltando, ela vai e volta até fazer um redemoinho. Esse redemoinho, ele puxa o barco para qualquer lado. Então, às vezes ali o piloto, ele perde totalmente o leme ali do barco e às vezes esse barco ele pode ir para algum lugar e afundar o bico, principalmente afundar o bico. Ele afundando o bico ali, a água entrou, acabou. Se ele ficar de lado, piorou, porque se ele ficar de lado ele vai rodar, né? Ele vai capotar, vamos dizer assim. Então, a pessoa que vai navegar ali, ela tem que ter muita experiência e conhecer bem o local, né, para não evitar algum acidente. Eu já fui buscar algumas embarcações que naufragaram ali, né? Então, é possível mergulhar sim, logicamente que é um mergulho bastante complicado, tá? Mas ali tem essa possibilidade sim. Você sente esse efeito do funil quando você mergulha? Eu já entrei em redemoinho já. Eu me senti dentro da máquina de lavar. Pelo menos é mais você fica girando e aí você fala, tem que esperar esse negócio passar, né? Porque ele não é eterno, né? Ele é cíclico. Então você espera ele passar, passou, mas não é muito legal não. Eu imagino. Agora, Coronel, só curiosidade mesmo. Por que entra na água de costa da embarcação se joga para trás? Sim, aquela lá como esse dia a gente fala que é a entrada por rolamento, né? Mas tem um pasto gigante tem também, um pasto gigante, né? Igual a gente opera com flutuante, então a gente faz pasto gigante, a gente não faz rolamento. O rolamento é só uma espécie de entrada para embarcações pequenas, tá? Principalmente botes, né? Então, porque não tem como o cara se projetar, não tem uma plataforma para ele se projetar no pasto gigante. Então, pasto gigante seria pular em pé? O pasto gigante é literalmente um passo. Você vai chegar na beira da plataforma e vai dar um passo para frente. No vazio. Isso, você vai dar um passo. Você não salta, não faz nada, só dá um passo à frente e cai na água. Você dá o passo para não bater o cilindro na embarcação. E aí, quando a embarcação não tem plataforma, você tem que sentar na borda dela e rolar para trás, né? Por quê? Se você sentar, vamos supor, sentar de frente e tentar rolar para frente, pode ser que o cilindro bata na sua nuca, né? E você rolando aqui para trás, não tem esse risco. Então é questão de segurança. Questão de segurança.
Agora, vamos falar de coisas bacanas que você já viu dentro d'água, assim, nesses mergulhos seus. Nossa, aí já vi bastante Eu vi uma coisa. raia ali, linda, né? Não, aquela raia eu acho que tem umas 2 semanas que a gente filmou ela. Aquela raia é perfeita, muito, muito bonita. Mas assim, já vi... O mais interessante foi uma piraíba uma vez, era maior que eu. Caramba. Parecia um tubarão dentro d'água, lá no Lajeado, né? Lá no Rio Tocantins. Então, esse foi assim... De peixe foi o maior que eu vi. Mas assim, pirarara... Eu já tive a felicidade de ficar nadando muito tempo do lado de uma pirarara e ela não se espantar, né? Ela foi nadando, eu fui nadando do lado dela, ela virava, me olhava, e grande a pirarara, né? Então, e assim, jaú geralmente ele fica nas pedras, né? Nas locas que a gente chama, né? Então, a gente vai lá com a lanterna, na hora que você coloca a lanterna assim, você vê lá só os bigodinhos do jaú balançando, aí você fica maravilhado com aquilo. Tem também os cuiu-cuiu, né, que a gente chama aqui popularmente, né? Tem demais. Esse tem bastante. Tem grande, tem pequeno, então esse tem bastante. E assim, todo tipo de vida. Na superfície a gente vê os botos, então... Mas embaixo você não encontrou com boto ainda não? Ah, infelizmente não. Tô doido pra adestrar um. pra passear comigo lá embaixo, mas ainda eles têm bastante medo, então... Mas assim... Outros tipos de animais que às vezes o pessoal fica com medo, jacaré, essas coisas, não tem. Não tem perigo. Mas você já encontrou com um jacaré embaixo? No Rio Tocantins, nunca. No Rio Tocantins, lá onde a gente mergulha, nunca. Lá eu posso garantir que não tem. Mas assim, em rios como Rio Javaé, Rio do Coco, Rio Araguaia, esses rios, sim, a gente já viu jacarés, mas sim... E bem tranquilo. Bem tranquilo, eles não atacam. Cobra, bem tranquilo. Cobra também, então... A maioria desses animais, na verdade, eles vão ter medo do mergulhador. Por quê? A gente faz um barulho lá embaixo. Um barulho que eles nunca ouviram, né? Então, aquele barulho da respiração já espanta eles dali. E o material dos pescadores? Assim, eu falo material predatório, vê muito nesses mergulhos? Que é uma região pescada. Bastante. Eu já me enrosquei bastante em rede, tarrafa, linha, espinhel. Então, já tive algumas experiências com esses materiais lá embaixo. Então, são materiais que às vezes podem dificultar um pouco o mergulho e a vida do mergulhador ali, mas ele tendo calma e fazendo a coisa certa, ele consegue se livrar daquilo ali. Que o pescador nem imagina que o que ele está deixando ali pode tirar uma vida de uma pessoa, né? Sim, claro. Pode enroscar, né? Não, e a questão dos barcos, né? Barco, jet ski, como é que fica quando vocês estão mergulhando? Então, o som na água, ele reproduz bem mais rápido que no ar, né? Então você vai ouvir aquele som naquela intensidade bem mais alta do que se tivesse no seco, né? Vamos dizer assim. Então, um barco passando, a gente vai começar a ouvir ele de longe, né? Só que você não sabe a direção. Você não sabe de onde é que tá vindo. Então, assim, quando a gente escuta o som de um barco, a gente vira pro nosso dupla, pro nosso guia de mergulho e só avisa, ó, tem um barco pela redondeza, né? Então, tranquilo. Se for submergir, né? Se for emergir, aliás, né? Se for vir à superfície, então que venha mais à margem, né? Para não ter o risco de algum tipo de acidente. Mas vocês colocam o sinalizador na água? Sim, a gente tem as boias, né? A gente joga as boias, marcando o local de mergulho. E tanto sinalização, até mesmo visual e oral, a gente fala, ó, pessoal, passa mais para lá, tem mergulhador aqui, né? Então a gente faz todo esse tipo de segurança. A gente vai mudar um pouco de assunto, mas antes de mudar, eu só queria que você falasse dos sinais, né? Porque quando você fala tá ok, você não pode fazer assim, né? Não. Então fala um pouquinho dos sinais para conversar lá embaixo. Vamos sim. Então, os sinais, né? Como eu disse, aquela hora, né? Na reserva, quando entra na reserva, eu bato no peito, né? Então, esse sinal aqui não é o joinha, é o para subir, né? Então, ó, quero subir. Mesma coisa, ó, vamos descer. Então, para baixo, eu vou colocar o dedinho para baixo. O ok é aquele ok internacional, né? Aí tem outros sinais, né? Por exemplo, mantenha perto do seu dupla, né? Então pergunta, cadê seu dupla? Perdi meu dupla. Vai procurar seu dupla, entendeu? A gente tem todo o procedimento também para isso, né? Se você perder o seu dupla, o que você tem que fazer? Mas assim, aí outros sinais. Ah, acabou meu ar. Então esse aqui também
né? Se eu virar pro meu duplo e já fizer isso aqui, é porque eu já tô sem ar. Então ele tem que pegar a mangueira reserva dele e me oferecer o ar para eu compartilhar o ar com ele, né? E assim subir com segurança. Outros sinais, por exemplo, perigo. Então a gente fecha a mão e fala assim, ó, perigo, por exemplo, uma raia. Ó, perigo, a raia tá ali, né? Aponta para a raia. O barco, né, que eu falei. Onde está o barco? O barco tá para lá. Deixa eu ver o que mais. Então, eu acho que o mais complicado para o ser humano que está começando é o tal do ok. Porque a primeira coisa que você faz é dar o positivo. Sim, e o cara fala, tipo, já vai querer subir? Não, é aqui. E aí tem outros sinais, né? Igual, se a pessoa tiver com algum problema, né? Ela faz o sinal de mais ou menos, né? Então, ó, meu ouvido não tá legal. Aí o canga dela, o guia de mergulho dele vai falar, ó, vamos subir um pouquinho e você faz de novo. Então, isso que a gente faz. Então tem o não tô bem, tem perguntando sobre o ouvido. Quando você coloca a mão na máscara aqui, você está pedindo para a pessoa alagar e desalagar a máscara, que a máscara está embaçada. Foto. Então tem vários sinais e tem outros sinais também que a gente convenciona lá na hora, né? O engraçado é que você, lá embaixo, você se comunica bem, cara. Isso que eu achei mais louco. Que você faz o sinal, parece que você está conversando com a pessoa. E quanto mais você mergulha, por exemplo, se ele for seu dupla, quanto mais vocês mergulharem junto, cara, mais vocês vão se interagir ali embaixo, mais vocês vão conversar ali embaixo. Agora, em águas turvas, por exemplo, você está mergulhando, não tem nenhum perigo de repente, porque a visibilidade é muito baixa, você entrar num lugar errado e ficar preso, pedra, galho. Sim, tem, totalmente. O que a gente faz nesses casos, né, de visibilidade zero, que a gente já mergulhou com visibilidade zero? A gente tem um equipamento que se chama spool. É uma carretilha, né, com uma linha, onde você vai travar ela em algum local seguro para você sair, né? Então você vai travar ela e vai soltar ela e vai fazer sua busca, né? Se for uma visibilidade zero, busca tateando. Se for para comunicar com o meu canga, vai ser tateando também. Ele vai fazer, eu vou tatear o sinal dele. Caramba. Né? Então tem todo esse aspecto aí em relação a águas com visibilidade zero. E volta pela guia daí. E aí você volta pela guia. Então o contato com o seu dupla nesse tipo de situação tem que ser constante. Agora essa guia ela tá presa no corpo? Não. Então ela você não pode perder ela. Não pode perder ela. Vai estar na sua mão e você vai soltando ela. Por que eu não prendo ela no corpo? Porque às vezes ela pode entrar num enrosco e complicar mais ainda a minha vida. Entendeu? Então a gente sempre vai soltando ela pela mão e vai recolhendo ela depois até chegar no ponto seguro. Agora, Coronel, vamos falar agora, a gente tá falando coisa boa, né, do mergulho e tal. Sim. Mas você participou lá dos resgates no Rio Grande do Sul, né? Sim. Qual foi a tua participação lá? Então, nós fomos lá, a gente atuou na área de... como é que é o nome da cidade? Agora fugiu. De Canoas, lembrei, Canoas. A gente ficou na região de Canoas. Então foi uma região muito atingida, né, pela quantidade populacional, né. Lá a questão foram só as enchentes, né, que vazaram lá através dos diques e tudo, que não funcionaram. E assim, foi uma experiência assim muito... É igual eu falo, profissionalmente muito gratificante, pessoalmente muito aterrorizante, né. Porque você não está acostumado a ver aquele tipo de cenário, né? Parecia um filme de terror aquilo ali. A gente imagina assim, imagina uma palmas inteira debaixo d'água, né? Foi o que a gente viu, né? Então a gente ia ali pegava o barco, ia navegando, cara, só destruição. Então você ia vendo animais mortos, carros revirados, casas devastadas, então aquele cenário assim, The Walking Dead mesmo, sabe? Então é uma coisa bem, bem bizarra. Chegou a encontrar algum corpo boiando? Que já teve, né, algumas situações? Encontramos sim. Encontramos alguns corpos da seguinte forma. O pessoal entrava em contato e falava assim, ó, meu tio mora na rua tal e ele não tá em nenhum abrigo. O que a gente fazia? Pegava o barco, ia até o endereço, literalmente arrombava a casa, né? E às vezes achava o corpo dentro da casa boiando,
Então a gente achou alguns corpos dessa maneira. Mas lá você chegou a mergulhar ou não? Só fazendo de... Não, a gente não chegou a mergulhar. Ali não era nem recomendado o mergulho, né? Por conta da questão insalubre da água mesmo. Então a gente não sabia o que tinha naquela água, né? Podia ter várias coisas ali naquela água. Mas assim, foi um cenário, assim, uma experiência muito, muito marcante, né? Então, ali, quem trabalhou ali, com certeza ali vai marcar na carreira, assim, vai ser uma coisa única na carreira. E como é que fica a cabeça de vocês depois de uma tragédia dessa? A gente sempre trabalha para tentar fazer isso da melhor forma possível e não tentar absorver tanto, pessoalmente falando, né? Então, a gente tenta colocar aquilo como missão e o cumprimento da missão é você fazer aquilo, é você achar o corpo, é você devolver o corpo para a família e é aquilo que vai te trazer essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa gratificação, né? Então, a gente trabalha dessa forma. É lógico que abala, né? Abala, mas a gente tem um treinamento todo para superar isso, né? A gente tem que superar isso. Mas, assim, a questão que mais abala a gente são as crianças, né? Quando a gente se depara com criança, aí o bicho pega, né? Aí a gente realmente fica mal, tá? A gente fica pensativo, a gente fica ali no cantinho ali quietinho, pensando, mas a gente tem que superar. Agora, a mente quer trabalhar mais numa situação dessa e o corpo não deixa? Como é que é? Porque você tá lá ajudando, você fala assim, não, eu quero ajudar mais e tal, mas chega uma hora que o corpo fala, não dá. Então, tem sim esse caso, mas assim, se tratando de bombeiro, cara, o bombeiro eu acho que ele é um ser humano meio diferenciado, porque a vontade que ele tem de ajudar as pessoas, ele supera qualquer coisa. Eu já fiz coisas, já vi gente fazendo coisas assim que, cara, você vê o cara 3, 4, 5 dias ali e o cara tá vibrando e tudo. Por exemplo, a gente vai falar mais pra frente, mas na ocorrência do Estreito, eu mergulhei todos os dias. Eu fui o único mergulhador que mergulhou todos os dias. Pergunta, você tava cansado? Eu tava cansado, mas eu queria mergulhar todo dia. Eu queria fazer aquilo ali, entendeu? Eu queria poder ajudar, eu queria poder achar um corpo, eu queria poder entregar esse corpo pra família, porque era um sentimento de muita dor ali, né? Naquele cenário. Então, eu acho que a força do corpo, acho que ela vem, sei lá, de outra coisa pra gente, assim. Coronel, no Estreito foi a principal missão de vocês como bombeiro até hoje, na sua carreira? Sim. Hoje eu posso afirmar que a ocorrência do Estreito foi a ocorrência em relação a mergulho, foi a maior ocorrência do Brasil. A ocorrência de maior complexidade do Brasil. Vamos mostrar a primeira. Tá mostrando a imagem aí, né? Quer mostrar a ponte caindo ou não? A gente mostra agora há pouco. Aí foi do caminhão que estava com um agrotóxico, né, que caiu, né? Isso. Então, esses agrotóxicos ficaram espalhados aí no leito do rio. E eram muitos agrotóxicos. Só para quem está acompanhando a gente, a ponte do Estreito na divisa do Tocantins com o Maranhão, entre a cidade de Aguianópolis e Estreito. Na rodovia federal, a ponte caiu e foram 16 carros. O senhor lembra? Foram 14 carros, se eu não me engano. Eram 4 carretas. Peraí, vamos fazer a conta certinha que vai. São 4 carretas, 2 caminhonetes, um Voyage e 3 motos. 10 carros, 10 veículos. Foram 10 veículos. E uma pessoa só sobreviveu. Só uma pessoa sobreviveu, que foi justamente o... Olha, nós estamos mostrando agora a ponte, como ficou. E logo em seguida, né, foi quantos dias após o acidente, Coronel, começou as buscas? O nosso primeiro mergulho foi 3 dias após o acidente. 3 Até dias. a Marinha liberou a área de mergulho somente 3 dias após o acidente. E quantos dias de busca? 16 dias. 16 dias? Isso. Todos os dias? Né? Todos os dias. Agora, uma das primeiras notícias que a gente teve foi que essa questão dos agrotóxicos, né? Isso, como é que vocês tiveram certeza que poderia mergulhar? É porque um dos caminhões estava carregado com agrotóxicos. Sim.
É uma história até engraçada, né? Mas eu vou até falar aqui no meu amigo Augusto, comandante Paraíso, Major Augusto, e ele é expert em química, né? A primeira pessoa que eu liguei quando eu fiquei sabendo do acidente foi pro Augusto. Falei, Augusto, caiu lá, ó, tem ácido sulfúrico, tem agrotóxico, e aí, o que você me diz? Eu posso mergulhar ou não posso? Vou morrer lá ou não vou? Aí o Augusto falou, ó, coronel, é o seguinte, se teve vazamento, o senhor pode mergulhar tranquilo, porque já lavou. O volume de água é muito grande, né? A reação, ela não vai ser tão severa, né? Principalmente do ácido, né? Que o pessoal tava mais com medo do ácido. Quanto aos agrotóxicos, a gente sabia que eles estavam em recipientes e que eles não extravasaram porque eles não estavam boiando, né, na superfície. Então a gente ficou mais tranquilo em relação a isso. Mas, mesmo diante de todas essas informações e tudo, todos os mergulhadores que estavam lá estavam tensos, com toda a razão, né, de mergulhar ali, não sabe o que vai achar, como que vai achar, né? Então todos os mergulhadores estavam tensos. E assim que a gente começou a mergulhar e começou a ver que estava dando condições de mergulho, né? E aí o pessoal começou a ficar mais aliviado, né? Então ocorreu dessa forma. Agora, como é? Era quantos mergulhadores? Só pra... Nós tínhamos mergulhadores do Tocantins, do Pará, do Maranhão, da Marinha. Depois chegou de Brasília, chegou mergulhador de São Paulo. Eu posso te dizer que a gente tinha mais de 60 mergulhadores ali na área. Lá foi preciso utilizar o guia de marcação. A gente sempre utilizou por causa da visibilidade. A carretilha lá embaixo, isso. A visibilidade era boa, só era escuro. Era bastante escuro, mas a visibilidade era boa. A minha dúvida é assim, como é que você sabe que está apto para mergulhar? Vocês vão um trecho, voltam, como é que é? Porque tinha destroço, tinha... Sim. Né, às vezes podia ter uma barra de concreto, podia cair em cima de vocês. Então, como é que vocês fazem esse não sei como é que vocês chamam de rastrear, enfim, como é que... Sim, é uma análise, vou dizer para você que on time, né? É uma análise que a gente faz o tempo todo. Então eu posso mergulhar num local e tá ok, e depois mergulhar nesse mesmo local e já identificar algum risco. E falar, ó, nesse local tem esse risco, tá? Então, se alguém for mergulhar lá, ou então não mergulhe lá porque tem esse risco, né? Então já tome cuidado com isso, né? Como eu disse, a usina, ela abria as comportas depois dos nossos mergulhos e o cenário dava uma mudada lá embaixo. Então algumas coisas elas movimentavam ali embaixo. Então cada mergulho era uma novidade pra gente ali também. Agora como é que é... Não, pode. Agora como é que é assim? Você fala assim, eu vou mergulhar sabendo que teve 10 veículos que caíram e tem gente morta. Como é que trabalhar a cabeça, tipo, sabendo que você vai encontrar alguém morto lá embaixo? A gente até tem imagem, mas a gente não vai mostrar, né? Mas assim... Sim. Assim, é um misto. É um misto de sensação bem estranha, vamos dizer assim. Então, é lógico que quando você tem um baque, né? Nossa, um corpo ali, né? Às vezes pode estar pedaços comidos por peixe, etc. Então, pode estar em um estágio avançado de putrefação ou coisas do tipo. Então sempre a gente tem um baque. Só que junto com isso vem um alívio muito grande. Fala, eu achei, né? Então eu achei aquilo ali, eu cumpri a minha missão. A minha missão era achar corpo. Então eu fui lá e achei. Então é um misto de alívio, de satisfação por ter achado, né? Aí tem também o susto, tem todos esses tipos de emoções ali embaixo. Ali, quantos metros, coronel, desse local? Aí, deixa eu ver qual que é esse, é o da videira. Aí tava cerca de 40 metros. É um caminhão aí? Esse é um caminhão de ácido sulfúrico. 40 metros. 40 metros de profundidade. Todo destruído. Todo destruído. Agora, lá embaixo, como é que vocês encontraram lá os destroços, as pontes? Porque a ponte era enorme, né? Sim. Qual a carretilha que ele tava falando lá? Isso, essa daí. Essa é a carretilha. Então, o cenário lá embaixo O cenário parecia que tinha tido um terremoto, né? Então, muito vergalhão, muito vergalhão, muita ponta de ferro. Então, assim, um mergulho extremamente cuidadoso, porque
Eu me enganchei várias vezes ali, né? Nesses vergalhões. Então, às vezes, o vergalhão, ele passa ali no seu equipamento, você nem sente, né? Teve uma vez lá que o vergalhão passou e eu continuei nadando. Na hora que eu puxei, travou. E na hora que eu olhei, o vergalhão aqui, né? Então, aí, nesse caso, você não pode entrar em pânico de forma alguma. Você mantém a calma. E eu comecei a nadar de costas, né? De ré. E nadando, e nada do vergalhão terminar pra sair, né? E, cara, eu nadei uns 15 metros. O vergalhão entrou muito, mas muito no meu equipamento. Então, o mergulhador ele tem que ter toda essa tranquilidade, né? Todo esse treinamento, né? Para poder safar essas panes. Agora, você falando que das dificuldades, né? Que você não sabe o que vai encontrar, ou sabe que vai encontrar corpos, aquele negócio todo. Mas que a vontade de ajudar essas famílias a receber o corpo ali, ela é maior do que isso. Você chegou a passar dos seus limites nessas buscas, né? Dos limites que eu sou treinado, não. Dos limites do mergulho comum, sim. Várias vezes, né? Mas assim, ali naquele ambiente, eu tinha um treinamento específico para aquilo. Então eu estava fazendo tudo de forma segura, tudo de forma consciente, tá? Lógico, extrapolar, a gente extrapolava, porque você mergulhar a 45, 47 metros e fazer um mergulho de 1h30, é um mergulho muito arriscado, né? Se você não souber tudo que você tem que fazer, você pode ter uma lesão muito grave ali. A gente teve alguns incidentes ali de mergulho, não comigo, né? Mas a gente teve alguns incidentes ali de mergulho que poderiam ter sido fatais, né? Então, mas ali da minha parte foi tudo bem tranquilo assim, né? Vamos colocar entre aspas tranquilo, né? Mas foi tudo muito dentro das regras do mergulho, muito dentro do treinamento que eu fui habilitado. No recreativo você falou que sempre em dupla. Uhum. E em missão, né, assim, oficial ali, você estava pelo bombeiro, né? Uhum. Também é em dupla? Sim, via de regra, em ocorrências a gente sempre mergulha de dupla. Eu tenho curso de mergulho solo, né? Então eu posso mergulhar sozinho. Mas eu sempre, somente no primeiro mergulho ali que eu fiz ele sozinho, mas o resto dos mergulhos todos eu levei já um mergulhador do Tocantins que eu conheço, né? O Alex Bezerra. Então o Bezerra mergulhava comigo, né? Até mesmo a título dele estar aprendendo ali, né? Então ele foi mais ou menos como um aluno ali e se saiu muito bem, mergulhou muito bem comigo e a gente conseguiu fazer essa missão. Mas teve algum momento que você chegou a ficar sozinho lá embaixo? Sim. Teve momentos que eu fiz sozinho. História aí? Então, no primeiro mergulho que a gente foi que eu cheguei ao leito do rio, né? Eu tava com outro mergulhador, né? E aí eu informei para ele, estamos a 41 metros de profundidade. E ele, por algum motivo, ele só sinalizou para mim e subiu, né? Foi embora. Eu peguei e falei assim, eu tô tranquilo. Já tô aqui mesmo? Eu já tô aqui. Metros, né, Marcelo? Tô aqui de boa, fazendo o quê? Vou ficar. Eu já tô aqui. Eu tenho uma missão para cumprir. E eu vou fazer o que eu vim fazer, né? E comecei a fazer as buscas, né? O pessoal lá em cima tava me xingando, né? Falava, pô, mas o coronel não voltou com o cara e tal, não sei o quê, no mergulho. Aí, o pessoal que me conhecia já tava mais tranquilo, sabia que eu tava bem. E eu comecei a mergulhar e eu achei bastante coisa nesse primeiro mergulho, né? Eu achei praticamente ali quase que metade da ocorrência nesse primeiro mergulho, né? E você fala os corpos ou carros? Carros, né? Então achei as 2 carretas de ácido, achei o L200 com 2 vítimas, uma outra carreta com uma vítima. Então esse mergulho assim foi bem satisfatório. E aí quando eu voltei, né, pra superfície, aí o pessoal tava todo mundo espantado, né? Aí eu falei, não, calma, achei isso. Aí o pessoal deu aquela acalmada, né? Baixou a bola e tal, e aí seguiu a ocorrência nos outros dias tranquilamente. Mas não é fácil não, né, cara? Você ficar lá sozinho e dando continuidade, né? Olha, eu vou te falar a verdade, eu adoro mergulhar sozinho, tanto por isso que eu fiz o curso solo. Mas assim, naquele cenário lá, tinha hora que tinha uns negócios punk, né? Porque eu tava mergulhando e do nada eu me deparava com um pedaço de ponte assim, enorme, do tamanho do
uns 20 metros de comprimento, né? Então, aí dava aquele sustinho assim, aí eu olhava para cima, eu via que dava para passar por cima da ponte, eu passava por cima, e foi dessa forma. Caramba. Agora, esses corpos, essas pessoas que continuam desaparecidas, existe a possibilidade de estar embaixo desses destroços das pontes, com né? certeza, com certeza. Ali naquele tipo de cenário, a gente não pode descartar nada, né? Então eles podem estar embaixo de escombros, né? Como eu disse, tinha pedaços ali de ponte enormes, né? Tem até o vídeo mostra eu voltando pela ponte, né? Eu voltei nadando em cima da ponte, mostra a faixa e tudo. Então a gente não pode descartar nada. Pode ter acontecido de animais também terem comido essas vítimas. Então a gente não pode descartar nada nesse tipo de caso, né? Mas infelizmente essas 3 vítimas não foram encontradas. As operações foram suspensas, né? A gente nunca diz que a gente encerra as operações no caso desse. Então as operações foram suspensas. Até mesmo porque depois a usina não conseguia mais segurar as comportas fechadas por conta das chuvas, então tinham que abrir as comportas e deixar abertas. E com as comportas abertas não tinha a possibilidade de mergulho, né? Então aconteceu isso. O que de mais te marcou nessa atuação no Estreito? Olha, o que mais me marcou... Se é positivo ou negativo, tanto faz. Não? Sim, o que mais me marcou, assim, sem sombra de dúvida, foi a gratidão. A gratidão da população lá. Assim, eu lembro que eu tinha dado uma entrevista na Globo e, tipo assim, eu dei entrevista e fui mergulhar. Quando eu voltei, eu acho que tinha uns 500 pedidos de amizade no Instagram. Caramba. Então, assim, e o pessoal mandando mensagem, obrigado pelo que você tá fazendo e tudo. Quando eu fui, teve uma história legal também, porque quando não tava tendo a ponte, né, a gente às vezes precisava passar de viatura pro estreito, né, e a gente ia pela usina. Aí a gente ligava antes e falava, tô indo tal hora, porque lá é tudo bem sincronizado, né, tô indo tal hora, tal, viatura tal, placa tal, e eles autorizavam a gente a passar, só a gente. E aí eu tava indo, né, pro estreito, aí o segurança me parou, né. Aí ele parou assim, você que é o Coronel Menezes? Eu falei, não, sou eu. Ele, não, peraí. Aí chamou todos os seguranças. Não, galera, pessoal, é o Coronel Menezes aqui, não sei o quê. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo, né? Ele, não, a gente só queria tirar uma foto com o senhor. Olha que legal. Então, o que ficou mais marcado, assim, pra mim, foi a gratidão, o reconhecimento, né? O reconhecimento dos outros profissionais que estavam lá. Então foi muito gratificante para mim. Foi muito gratificante um almirante da Marinha escreveu um texto muito bacana que ele escreveu para mim, de agradecimento. Então isso, assim, para mim foi muito, sei lá, sem palavras para isso. Agora, como é que funciona? Assim, vamos pegar o Estreito como aconteceu a tragédia. Como é que funciona? Como é que funciona o trabalho? Vocês são informados? Como é que... Me dá um panorama assim, de como é que é feito antes de vocês chegarem lá. Vamos lá, então. Porque a pessoa sabe que você foi lá, mergulhou, tem o barco e tal. Mas como é que funciona isso? Essa história é boa. Você sabe onde é que eu tava quando a ponte caiu? No interior da Bahia. De férias. E aí, entramos em contato e tudo. Aí, o comandante falou, ó, vem pra Palmas, né? Vou suspender suas férias, vem pra Palmas. Eu falei, pronto, sou militar, né? E aí, fretei um carro pra ir do interior da Bahia até Maceió, pra pegar o voo pra vir pra cá, né? Então, peguei o voo, cheguei aqui em Palmas, peguei a viatura e fui pro Estreito. Então, o meu acionamento foi assim, né? Mas assim, o acionamento do pessoal que tava em campo também foi bastante rápido, né? A primeira equipe, por exemplo, deslocou de avião. Né, o governo do estado disponibilizou o avião para o pessoal deslocar. Então, mesmo não havendo ainda a possibilidade de mergulho, porque a gente não sabia o que estava acontecendo ali embaixo, né? Então, mas assim, o acionamento e o deslocamento foi muito rápido. Mas daí vocês chegam lá assim, com a informação que caiu a ponte e tem veículos lá dentro. Sim. Daí, qual que é o procedimento daí? Procedimento, análise, primeiramente, de quem está à frente, né? De quem está no comando da operação, que no caso era a Marinha, né?
Então a Marinha estava analisando ali, junto com os técnicos dele, a condição da água, né? Para ver se liberava ou não o mergulho. Né? Por isso que eu falei, demorou acho que 3 dias para a gente fazer o primeiro mergulho, depois da queda. Né? Então, toda essa questão de liberação, de análise ali, é do comando da operação. Né? Como se tratava de uma operação muito grande, então a Marinha ela acabou por assumir o comando dessa operação. Porque eu sempre tive curiosidade de saber como é que funciona. Porque a gente já vê a tragédia, tá lá bombeiro, tá polícia e tal, mas a gente nunca sabe como é que é esse trabalho, né? Então, quer dizer, a Marinha coordenou e aí falou, agora você pode mergulhar, agora você pode fazer o quê e tal. É assim que funciona, então. Sim, isso foi bastante interessante porque tinham várias agências ali, né? Então, desde de Polícia Técnico-Científica, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, várias agências estavam trabalhando em conjunto e num sincronismo que, eu vou falar a verdade, eu nunca vi numa ocorrência. Então, já quero deixar também um agradecimento aqui para o Tenente Coronel Donaldo, que era o nosso gestor ali em terra, né? Que ele que coordenava tudo ali em terra e fez um trabalho ali brilhante, tanto com as famílias, de apoio às famílias, de conforto às famílias e de gerir todos esses órgãos ali do nosso lado ali do Tocantins. Então, o Coronel Donaldo foi uma peça fundamental nessa ocorrência. E foi muito bacana ver essa interação, né, de tantos setores da segurança pública ou não, né? Trabalhando ali em conjunto. A Marinha usou um drone aquático, é isso mesmo? Como que funciona o drone aquático? Esse drone eu tenho até raiva dele, sabia? Vou explicar por quê. Soltaram um vídeo desses meus que eu fiz com a minha GoProzinha, né? Tá lá eu respirando e filmando as coisas. E aí, eu não lembro onde é que foi, mas em algum canal, algum meio de comunicação, soltaram lá: drone da Marinha registra imagens do acidente. Aí eu falei, tá, eu virei um drone agora. Eu sou um drone. Tanto que os mergulhadores começaram a curtir com a minha cara. Né? Olha o drone mergulhador. Olha o drone mergulhador aí. Ó. Né? Então, assim, mas o drone é uma ferramenta fantástica. Os drones não eram da Marinha, tá? Os drones vieram da Petrobras e da Polícia Federal, tá? Então, pra você ter ideia, quantos órgãos estavam ali, né? Até Petrobras estava no meio, né? Então, a Petrobras levou os rover, né? Que a gente chama de rover, e ajudaram bastante também. Eles enroscavam ali às vezes, porque eles têm um umbilical, né? Eles sempre têm um cabo ali de comando, e às vezes enroscava, aí tinha que descer um mergulhador para desenroscar o drone. Mas eles ajudaram bastante a gente também. Às vezes até para área de risco, né? Porque daí se entrar é o drone que tem problema, não é o mergulhador, não é a vida, né, que se perde, né? Coronel, a gente falamos muito aqui sobre essa questão do bombeiro, que é difícil até explicar, né, a dedicação dele nas ocorrências, né? Aquele que ocorreu na Tailândia, você acompanhou aquele caso lá dos meninos? Aquele resgate. Era um time de futebol que ficou preso numa caverna. Aquilo é um exemplo para você visualizar o que é a dedicação do bombeiro e o quanto é importante, né? Porque a impressão que a gente tem assistindo o documentário, e tem usa muita cena real no documentário, o pessoal que estava envolvido no resgate estava preocupado em salvar aquelas crianças e em momento algum se preocupou com a vida deles próprios. Inclusive, um perdeu a vida, né? Sim. Ali eles tinham mergulhadores da Marinha ali envolvidos, né? Mas uma coisa assim que eu tiro de lição daquela ocorrência, né, daquela situação, é que o mundo civil ele está bem à frente ainda do mundo militar em relação ao mergulho. Tá? Por quê? Os mergulhadores que fizeram o resgate, que foram ali, resgataram aquelas vítimas, todos eram civis. Eram os melhores mergulhadores de caverna do mundo. Né? Saíram catando ali, ó, Inglaterra, Estados Unidos, foram juntando os melhores mergulhadores e todo mundo, lógico, querendo ajudar, foram lá e fizeram, né? Tanto que o médico que sedou as crianças, né, uma coisa inédita, né? Sedar uma pessoa para mergulhar, imagina o risco, a responsabilidade disso, né? Então o médico que foi para sedar essas crianças para eles mergulharem, ele era da Austrália, né? Então juntou gente ali, pegou as melhores pessoas do mundo ali naquela situação e colocou para resolver, né? Então foi muito bacana aquilo lá.
O filme quem não viu o documentário. Não vi, não, quero ver. Tem que assistir, cara. Tem. Aquilo é muito bom. Lá. Coronel, agora vamos. Você lembra do Estreito? Não. A gente tá chegando na temporada de praia, né? A gente sabe que o Tocantins, né? A gente tava falando aqui, antes de entrar ao ar, o senhor tava falando que é comum, né, as pessoas se afogarem aqui, né? Sim, infelizmente. Temporada de praia é normal acontecer afogamento, né? Infelizmente, sim. A gente ainda tem esses dados, né, que incomodam bastante a questão da temporada de praia. Esses afogamentos sempre estão relacionados ao consumo de bebida alcoólica? Não. Embora tenha uma grande parte deles que são, né, mas não está relacionado a só isso, né? O que a gente recomenda sempre é, primeiro, conheça o lugar, né? Conheça o lugar onde você vai tomar banho. Essas regiões de rios, elas costumam ter o que a gente chama de poços, né, de porões, que é onde afunda de uma vez, né? Então você perde o contato com o solo ali. Então a gente sempre recomenda conhecer bem o local, né? Ficar de olho sempre nas crianças, tá? Se vê alguém afogando, se não tem a certeza que você consegue ajudar aquela pessoa, não tente ajudar, porque você vai se tornar uma vítima também. A gente já teve vários casos desse tipo, inclusive pai e filho, né? Infelizmente, né? Que o filho começa a afogar, o pai vai tentar salvar e acaba falecendo os dois, né? Acaba os dois afogando. Então, a gente recomenda sempre o quê? Ofereça alguma coisa que flutua para essa pessoa, né? Para ela poder se agarrar e poder flutuar, né? Seja uma caixa de isopor, seja um macarrão, aqueles macarrãozinhos, né? De brinquedo, seja uma boia, qualquer coisa que flutue, você ofereça para essa vítima, mas não tente ali puxá-la ou tentar nadar com ela ali na parte funda, né? Se você não está preparado para aquilo. Vou dar uma de herói e vou salvar. Justamente, né? Então a gente sempre recomenda isso. E lógico, né? Não beber, não ingerir, não entrar na água após ali ter comido uma comida muito pesada, uma feijoada, por exemplo. Então dá um tempinho ali, a gente chama de popularmente fazer o quilo, né? Então faça o seu quilo ali, né? Depois, quando o sol estiver mais brando, você entra na água, toma o seu banho. Mas assim, não se arrisque por besteira, né? A gente fala sempre. A gente fala que todo acidente que a gente vê na água, ele pode ser evitado, né? É uma questão de consciência, é uma questão de educação, né? A gente sempre vê, às vezes também, vários casos de vou atravessar o rio, eu sou o melhor nadador do mundo, né? Então a gente vê muitos casos desses, né? Onde a confiança, né, acaba atrapalhando. Então, disputas, vamos ver quem chega primeiro, então vai 2 e 1 afoga. Então, esse tipo de coisa a gente sempre vê. Então, a gente sempre pede para a população ter essa consciência, não saltar de lugares altos. A gente já teve ocorrência também, pessoa que vai saltar e não volta. Ponte mesmo, Ponte, pedra. Às vezes a pessoa chegou ali, não conhece o local, o cara vai pular como, né? Vai pular ali, não sabe o que tem embaixo. Às vezes pode ter um galho. Às vezes eu pode até conhecer, mas às vezes está passando um galho boiando ali por baixo e você tem uma fratura, você tem uma complicação com aquilo, né? Então a gente sempre recomenda não saltar de alturas também. Quando for utilizar as embarcações, que estejam regularizadas na marinha, usem o colete salva-vidas, né? Então todas essas recomendações que já são de praxe, né? Já são conhecidas pela população e que às vezes são desrespeitadas e acontecem esses sinistros. Coronel, eu quero fazer 2 perguntas para encerrar da minha parte. Parecendo debate político. Tem uma pergunta aí. Deixa bom para o final. Nós falamos muito do mergulho para lazer, né? Sim, o recreativo. Para praticar esse mergulho é preciso saber nadar? Não. E a outra é caro você se equipar para poder. Vamos lá. Hoje, né, falando da nossa realidade aqui no certo. Tocantins, né? Você não precisa saber nadar, tá? Você precisa saber respirar. Tá fácil. É meio lógico, né? Mas assim, de verdade, não precisa saber nadar, tá? É muito tranquilo. Por quê? O seu colete, o colete que você usa para mergulhar, ele é um salva-vidas também. Ele infla, né? Então ele enche de ar e você boia, né? Então você não precisa saber nadar, né? E assim, em relação a valores, hoje a gente tem o mergulho mais barato do Brasil,
Tá? Hoje o mergulho de batismo nosso está na faixa de R$300. Então, a gente desloca lá para o funil, todos os equipamentos já estão inclusos, vídeos, fotos, então tudo já está incluso no pacote. Então, a pessoa vai só mergulhar. Né? Então, está na faixa hoje de R$300. Para mergulhadores certificados, a gente já oferece outro tipo de mergulho, já é um mergulho mais elaborado. Né? Então, a gente tem os cursos de mergulho básico, avançado, tem as especialidades. Então, a gente faz todo esse trabalho. Em Palmas, no Tocantins. Em Palmas, no Tocantins. E para quem quiser, não é a minha pergunta final, mas quem quiser, procura onde? Para quem quiser procurar, então, segue o nosso Instagram lá, Jalapão Dive Center, tá? Jalapão Dive Center. Entre em contato comigo através do WhatsApp, meu WhatsApp 63 99965 1116, que a gente vai tirar todas as dúvidas e agendar o seu mergulho. Então, já vou fazer mais um, então. Que ele falou o nome, deu arroba do Instagram dele, falou Jalapão. Sim, sim. E o Rio Novo? O Rio Novo, eu já mergulhei no Rio Sono, né? O Rio Novo, ele é muito raso, o Rio Novo, né? Então mas é bem cristalina. Nossa, demais, demais. Só que, assim, pro scuba, né, que é o mergulho com cilindro, ele é um pouco raso. Então não tem muita graça, não. No Rio Sono eu já mergulhei, é bem bacana o Rio Sono. Não, só para terminar aqui, a gente falou, né, é legal esse assunto de mergulhar, mas tava falando um assunto meio pesado, tragédia e tal. Sim. Para terminar de boa, né, como vai de boa podcast, conta uma situação inusitada e engraçada que você passou mergulhando. Você falou assim, cara, não acredito isso. Eu, um cara experiente como esse, caí nessa. Já teve várias. Com alunos ou comigo? Pode ser uma com aluno. Pode ser uma com aluno e com você. Pode ser uma com aluno? Teve uma que aconteceu agora, recente, né? Meu aluno de avançado, né? Aí eu entrei dentro da água e falei, fulano, abre o meu cilindro aqui, né? E eu uso o computador e o meu computador ele tem um transmissor, né? E o meu aluno de avançado meteu a mão no transmissor e desrosqueou ele. Nossa. Ele fica preso no regulador. Aí eu, não, mas não abriu. Ele, peraí. E abriu o cilindro. No que ele abriu o cilindro, meu transmissor, voou. E caiu dentro da água. Foi lá pros 15 metros de fundura. Aí eu falei, cara, eu não acredito que você fez isso. Cara. O transmissor é caro. É caro pra caramba. Aí, não, que eu vou achar. E ele ficou paurado pra caramba, né? Eu falei, não, então pode, vai achar. 15 metros. Aí mergulhou, aí voltou com o transmissor. Eu falei, então tá bom, né? Mas assim... Mas tu não reprovou ele por causa disso não, né? No curso. Ele ainda tá em curso, ainda não. Ainda tem chance de reprovar. Ainda tem chance. E assim, comigo... já aconteceu algumas coisas, assim, inusitadas. Já aconteceu de eu pular na água com o cilindro fechado e sem inflar o colete. Que eu fui lá pro fundo. Na hora que eu cheguei, eu puxei... Não veio nada e eu abri o cilindro e respirei de boa. Então já aconteceu algumas cenas engraçadas aí nessa vida de mergulho. O fumante pode? Pode. Só não pode fumar lá embaixo. Só não vai dar conta de fumar lá embaixo. Mas ele pode sim, ele não tendo nenhuma doença grave respiratória, ele pode fazer o mergulho. Tem vários alunos que fumam e tudo. Agora, o senhor falou da questão do ar, né? O Marcelo perguntou. Também tem essa questão da ansiedade, né? Às vezes a pessoa tá nervosa tal, então ela puxa mais ar, né? Daí depois você vai acalmando e... Às vezes uma coisa que ela vê ali que assusta ela... Aí depois ela vai acalmando e ela estabiliza, né? Então tem toda essa questão de tanta ansiedade como... Às vezes, igual eu falei, alguma coisa visual... o clima, às vezes a água está muito fria, né? Isso também interfere. Então tem vários correntes, tem vários fatores que... Agora a coisa boa de mergulhar é que não precisa mentir igual pescador, né, Coronel? Porque de fato você vai... O mergulhador, ele já é por natureza mentiroso. Por quê? Quando você está debaixo d'água, você está usando a máscara. E tem um campo aéreo entre a máscara e o seu olho. Aquilo faz com que você veja as coisas 33% maior. Olha. Isso é automático. Todas as pessoas vão ver 33%. Então, só quando você chega e fala assim, eu vi um peixe desse tamanho, o peixe é desse. Né?
Então, o mergulhador, por si só, ele já é mentiroso. Né? Então, tem isso. Agora, a imagem que eu tenho do meu mergulho que eu fiz lá em Bombinhas foi a coisa mais louca, porque assim, você tá mergulhando olhando pro fundo, né? Aí tal. Cara, eu não sei porque eu virei. Eu olhei pra cima. Cara, aquela imagem do sol batendo na água. É top. Aquela imensidão, cara. É coisa de louco. Os raios. Não, cara, parece que você tá assim no outro universo. Coisa mais linda, cara. Aquela imagem foi a que mais me marcou. Tem um vídeo no Instagram que eu tô fazendo um percurso, né? Mergulhando e filmando, que eu faço isso. Na hora que eu tô voltando, eu jogo a câmera pra cima. Fica só os raios, assim. É muito top. Beleza, é isso, né, companheiro? É isso, maravilha, né? Cara, que papo, hein? Muito, muito bacana. É isso aí. Coronel, obrigado pela presença aqui no Vai de Bola Podcast. Foi muito bom. Foi bom falar de mergulho. Foi bom saber como é que funciona essa vida de bombeiro. E a gente torce para que nessa temporada de praias não aconteça nenhuma tragédia. Com certeza. Vamos estar na torcida aqui. Eu que agradeço o convite. Me ponho à disposição aí, se quiserem falar sobre outros assuntos também, tá? Sobre o Corpo de Bombeiro, sobre continuar no mergulho também, a gente tá aí. Já convido os dois para ir mergulhar comigo. Agora deu vontade mesmo, deu curiosidade. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Você tá convidado, eu vou. Tá? Na hora que vocês verem um Jaú ali na loca ali, balançando os bigodinhos dele ali, passando ali, vocês vão ver que é o negócio mais bom do mundo. Tá? E eu conheço aquela região toda. Sim, a sensação a sensação de você estar flutuando, vencer a gravidade e tá vendo as coisas que ninguém mais vê, cara, é muito show. Pois tá aí, convite aceito. Nós vamos só vamos programar. Vamos pegar as filmagens e vamos mostrar aqui. Isso, não, boa. podemos mostrar lá, né? Fazer os cortes, né? Mostrar os cortes nas nossas redes sociais. Muito aí. Bem. É isso, Coronel. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, pela sua participação. E vamos chamar o senhor aqui outras vezes pra gente aprofundar mais em outros assuntos. Vamos sim. Tamo aí. Beleza. Então até quinta-feira que vem. É isso. Obrigado. Tchau. Pessoal. Valeu.